O nosso café aqui no Bom Dia, a gente vai falar sobre ciúmes, que é o tema do nosso programa de hoje. A gente está falando bastante sobre a nossa enquete do dia. Antes de eu conversar com a psicóloga Ellen Moraes, que está na ponta da linha com a gente, vamos ouvir alguns depoimentos, né, já de hoje cedo, falando sobre os ciúmes. Vamos ouvir alguns ouvintes que já participaram aqui. Olá, bom dia, meu nome é Felipe. Eu sou da cidade de Mauá. Eu queria falar sobre uma situação de ciúmes que aconteceu comigo, muito inusitada. Eu estava com a antiga namorada, aí passou o corpo de bombeiro na minha rua. Segundo eles estavam procurando um endereço. Só que eu acabei xingando eles, que eu falei que eles estavam olhando pra minha namorada e tal. No final de tudo, eles acabaram me abordando, porque eles têm voz de polícia militar, né? Então eu acabei sendo abordado. Então ficou esse mico aí, sendo abordado e todos os vizinhos olhando por causa dos ciúmes. Foi isso. Olha só, esse foi o Felipe de Mauá, né? Corpo de bombeiros passando, procurando endereço, ele achando que estava mexendo com a namorada e só depois que ele foi reconhecer que foi um ciúmes, foi um mico que ele pagou. Doutora Ellen Moraes, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo ótimo. Doutora Ellen, complicado um tema, né? A gente já está falando de ciúmes, né? Tá passando também na novela da Rede Globo, né? Outro Lado do Paraíso, onde tem também um casal, né? Principalmente interpretado aí pelo Sérgio Guizé, que morre de ciúmes da esposa e chega até a agredi-la, né? A gente viu também um depoimento de um ouvinte que quase arrumou uma confusão com o Corpo de Bombeiros, achando que estavam mexendo com a namorada. Ciúmes tem que ter limite, né, doutora? Com certeza, precisa ter limites. Agora conta aqui pra gente, né? Qual que é essa origem, né? O que que passa na cabeça de uma pessoa, de repente, partir às vezes até para uma agressão quando a gente está falando de ciúmes? Olha, na realidade é o exagero, né? É a coisa de todo mundo que tem medo. Então o ciumento excessivo, possessivo, ele tem medo de perder a pessoa amada. E isso faz com que ele acabe exagerando. E tem, doutora, existe alguns sinais, por exemplo, né? Porque as pessoas às vezes brincam, né, com isso, né? Que às vezes pode ser uma coisa muito séria, né? Falar, o fulano tem ciúmes, né? Ciclano tem ciúmes daquilo. Até que ponto é saudável os ciúmes ou em nenhum momento ele é saudável? Não, ciúme é um sentimento perfeitamente natural, desde que não gere, no caso, malefícios para o envolvido. Então, assim, é saudável até o ponto em que não se haja algum mau funcionamento social, né, por assim dizer. Olha só, a gente está conversando aqui com a doutora Ellen. Doutora Ellen, mas explica melhor para os nossos ouvintes, né? Por que que acontece? Que sentimento é esse? E quando já a pessoa que está ouvindo agora a nossa conversa tem que ligar o sinalzinho de alerta que tem alguma coisa errada? Olha, na verdade, assim, o ciumento possessivo, né? Esse ciúme que a gente chama de doentio, ele vê maldade em tudo. Então, quando começa a haver um problema maior, quando começa a haver uma dificuldade maior, onde essa pessoa não pode mais ter um amigo, não pode mais receber um telefonema, não pode mais sair com os familiares sem a presença do companheiro, e isso é um sinal de alerta. Porque a pessoa que vê maldade em tudo, realmente não pode ser uma pessoa saudável. Mas toda pessoa, ela pode toda pessoa que é muito ciumenta, ela pode se tornar violenta, doutora? Toda pessoa, na verdade, é generalizar, então é um pouco complicado. Porém, quando a pessoa é ciumenta em excesso, como ela começa a distorcer a interpretação dos eventos, pode acontecer dela se tornar violenta até mesmo sem se dar conta disso. Ter uma reação explosiva e aí talvez até mesmo agressiva, não só verbalmente, mas também fisicamente, sem se dar conta de que aquilo é um exagero, achando que aquele comportamento é perfeitamente natural. Agora, doutora Ellen, como você disse, né, tem alguns pontos que a gente já identifica que já está passando dos limites. Como que o parceiro ou a parceira pode ajudar essa pessoa que está tendo um ciúme descontrolado? Tem como ajudar? Somente quando a própria pessoa aceita isso. Então, assim, a maneira de ajudar seria sinalizar. Olha, você está exagerando,
esse comportamento não está legal, não está bacana, eu preciso que você se policie, preciso que você se condicione, que você melhore. Então, assim, é muito... Mas agora, o ciumento perceber isso, o ciumento se dar conta disso é muito complicado. Até conseguir fazer com que ele perceba isso é o mais difícil. Então, assim, não só às vezes o parceiro vai conseguir, como às vezes ele vai precisar pedir auxílio da família do ciumento, dos amigos mais próximos, de forma que essa pessoa entenda que aquilo está disfuncional. A partir do momento que o ciumento ele está ouvindo a família, está ouvindo os amigos, né, o parceiro, a parceira ali, ele procura um atendimento médico. Como que é esse tratamento com o ciumento? No caso, com psicoterapia ou grupos de apoio, né, pode ser tanto individual quanto em grupo. Agora, o tratamento vai depender de acordo com o nível de ciúme. Então, assim, essa pessoa já chegou a um nível de agressividade, aí o tratamento já vai precisar ser mais intensivo, às vezes mais do que uma vez na semana. E principalmente, aí nesses casos, principalmente é indicado que seja individual. Agora, se aquele ciúme que está começando a caminhar ainda para esse ponto do doentio, do exagero, aí às vezes o próprio grupo de apoio já é o suficiente para que essa pessoa comece a se policiar nas suas atitudes, né? E que assim ela consiga começar a regular as suas atitudes, as suas emoções, compreender que aquele ciúme está exagerado, como foi o caso do ouvinte aí que compartilhou conosco a experiência dele, né? O Corpo de Bombeiros parou para pedir uma informação e ele distorceu, interpretou de uma maneira equivocada aquela situação e acabou passando vergonha, né? Precisou ali ser abordado e tudo mais, uma situação que foi totalmente em decorrência de uma má interpretação do evento. Então, o tratamento vai depender muito disso. Até que nível está chegando esse ciúme? Ele está caminhando para o doentio ou ele já está extremo? Mas geralmente ele vai ser em psicoterapia realmente. Não é necessário o uso de medicamentos, pelo menos não na grande maioria dos casos, a não ser que já esteja passando dos limites no sentido patológico mesmo. Que a pessoa comece já a estar vendo coisas, né? Criando imagens mentais. Fora isso, vai ser com psicoterapia ou análise, né? Que são abordagens diferentes. E aí o grupo de apoio também é muito importante para que a pessoa perceba que aquilo ali não ocorre só com ela. O importante é isso também, é perceber, né? Perceber se aqueles ciúmes ali não está passando dos limites. A gente tem mais um depoimento de um ouvinte aqui falando sobre esse tema. Vamos ouvir. Meu nome é Douglas Pan, eu sou estudante, tenho 17 anos, eu já passei sim por uma situação de ciúme, que acabou não sendo nada. Na verdade eu tenho uma namorada e ela tinha um melhor amigo que eu sempre desconfiava que tinha alguma coisa, mas acabou que hoje em dia ele virou meu melhor amigo também. E ciúmes às vezes tem sentido você ter e tudo mais, mas muitas das vezes é bobeira, eu acho, entendeu? E eu sempre depois disso conversei com ela numa boa e a gente sempre se resolveu de boa. E foi bom, porque eu ganhei um melhor amigo também. Tem histórias bacanas também, né, doutora Ellen, né? De repente está com ciúmes, como o nosso ouvinte aqui, o Douglas, falou do amigo da namorada, e depois foi percebendo, né, claro que não é naqueles casos mais graves, né, foi percebendo que ele estava errado, e o melhor amigo da namorada se tornou o melhor amigo dele também? Sim, temos histórias felizes. Às vezes a pessoa começa com aquele ciúme, mas o outro, né, no caso o parceiro, acaba sinalizando, mostra que aquilo ali não é coerente, não é uma atitude coerente. A própria pessoa às vezes se dá conta disso, abre brecha para que possa se dar conta disso. E isso faz muita diferença, né? Porque as pessoas às vezes realmente interpretam mal. Um equívoco, né, é comum para todo mundo. Agora, abrir brecha para perceber que aquilo foi um equívoco, isso é o que torna o ciúme normal e não patológico. Agora, doutora Ellen, também uma outra dúvida, assim, né? Quando a doutora até pontuou que o mais difícil é a pessoa perceber que de fato ela é ciumenta, que ela está passando dos limites, né? Então é um ponto muito difícil.
Quando o parceiro, a parceira identifica que a pessoa está prejudicando a vida pessoal, a vida profissional, ela não consegue reconhecer e ela quer sair daquela relação, ela quer terminar aquela relação. Como terminar um namoro com uma pessoa que é tão ciumenta? Bom, aí realmente é um desafio. Nesse caso, eu sempre sugiro buscar o auxílio da família do ciumento. Por quê? Essa pessoa ela pode usar artifícios de chantagem emocional. Então, ela pode ameaçar acabar com a própria vida, isso acontece, né? Ela pode ameaçar acabar com a vida do parceiro, se o parceiro terminar realmente a relação. Ela pode tentar se ferir para chamar a atenção do parceiro e evitar esse término. Então, quando você aborda a família do ciumento, você acaba se respaldando e conseguindo que esse término seja um pouco mais leve, porque a família já está ali para dar um suporte. Então, se a pessoa tentar qualquer tipo de atitude exagerada para manter, para segurar essa relação, a família, já estando ciente da situação, pode dar um auxílio e evitar todo esse constrangimento, todo esse excesso emocional. Entendi, realmente, né, tem que estar pegando auxílio aí dos familiares, amigos mais próximos, como diz a doutora Ellen Moraes. É um assunto que a gente poderia ficar a manhã inteira falando sobre ciúmes, né, doutora? Infelizmente, nosso tempo é curto no rádio, mas eu acho que são dicas importantes e o melhor de tudo que a doutora trouxe aqui para nós. A partir do momento que a pessoa é muito ciumenta, a gente sabe que tem casos sérios que chegam até crimes passionais, né? Os números são grandes, né, no nosso país, né? A gente tem um último dado de pesquisa que por dia no nosso país morrem 10 mulheres vítimas de crimes passionais, né? Que tem a ver com a grande maioria por ciúmes, né? Por rejeição, não aceitar um término de um namoro, de um casamento e por aí vai. Agora, doutora Ellen, como eu disse, né, você comentou aqui, o importante é a gente ressaltar, se a pessoa é muito ciumenta, ela está passando dos limites, tem tratamento para isso, né? Tem tratamento, tem grupos de apoio, ela pode procurar uma ajuda médica e de repente tirar isso da vida dela, tirar esse problema e ter uma vida melhor, né, doutora? Isso, uma coisa que eu acho também importante ressaltar, Renata, se você me permite, é o seguinte: ciúme, todo mundo tem e é normal. A grande questão, tanto que assim, se eu falar aqui que tem cura para o ciúme, eu vou estar mentindo. Na realidade, o que existe é um tratamento para que você controle essa emoção e para que você consiga viver com ela, conviver com ela de uma maneira funcional e sem permitir que ela atrapalhe a sua vida. Então, o ciúme é normal. Agora, o problema é quando ele começa a ficar distorcido e quando ele começa a influenciar negativamente na sua vida. Tá certo, doutora Ellen. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa hoje sobre esse tema tão polêmico aí que as pessoas participaram tanto sobre os ciúmes. Muito obrigada, tenha um excelente dia. Eu que agradeço, bom dia. Nós conversamos com a doutora Ellen Moraes Senra, ela que é psicóloga atuando na área clínica através da abordagem comportamental, que é formada pelo Centro Universitário Celso Lisboa, com curso de formação em terapia comportamental, né? Então a gente falando bastante sobre esse assunto, espero aí que tenha esclarecido todas as suas dúvidas sobre os ciúmes. Agora em São Paulo são 10 horas, 23 minutos.